Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre Google Maps, API JavaScript. Tenho ficado muito feliz com o retorno de vocês, vocês têm me dado um feedback legal, tenho recebido algumas perguntas também e fico muito feliz em poder responder. Inclusive eu acho que a gente já tem até um material aí para fazer um outro perguntas e respostas, né, que foi o último vídeo nosso, né? Então se você não viu, dá uma olhada no card que eu falei de umas coisas bem legais lá. Então acho que já tem esse material aí, mas vamos ver então. Se você tiver pergunta, você deixa aqui já, que aí eu vou ficar muito feliz em te ajudar, a gente responder, tá bom? Bom pessoal, seguindo com a nossa série aqui, a gente vai falar um pouco agora sobre polígonos. A gente falou nos últimos vídeos em que a gente tratou, né, sobre o mapa mesmo, sem ser o perguntas e respostas. A gente tratou sobre círculos, retângulos e linhas, né, com polyline lá. A gente dividiu aqueles vídeos lá em 3 partes, era um vídeo só, eu tinha gravado, eu dividi em 3 partes para não ficar tão longo. E eu resolvi separar o de polígonos porque ele tem umas peculiaridades a mais, então eu acho que era melhor focar só no polígono aqui, porque ele é um pouco mais complexo de fato. Então pessoal, o polígono, como a gente sabe lá da matemática, ele é uma figura, é uma forma, só que ele é irregular, né? Então a diferença dele para aquelas outras formas é essa. Você consegue fazer várias coisas que você não consegue fazer com um retângulo, até porque as áreas do mapa são irregulares, né? Então, por exemplo, para traçar área, é um exemplo de uso, uma área bem delimitada mesmo, é bom usar um polígono. Você pode também, assim como você faz um círculo no retângulo, como eu falei, verificar se algum determinado ponto está dentro daquela área. Você pode fazer buracos dentro de um polígono aqui no Google Maps, tá? Então, basicamente, no Google Maps aqui a gente vai ter um conjunto de coordenadas que vão traçar o caminho de um polígono, tá? Então você vai ter vários pontos e esses pontos vão se fechar, é um loop, tá? Diferente do polyline, que você faz vários pontos e ela forma uma linha, no polígono os pontos que você colocar eles vão sempre se fechar. E para esse vídeo, pessoal, não vou me estender muito, a gente vai fazer aqui coisas que a gente já viu nos outros vídeos, né, que eu já falei. Então é importante que você veja, se você não tem muito conhecimento sobre o Google Maps, sobre a forma do Google Maps aqui, sobre desenhos do mapa, é bom que você veja os outros vídeos onde eu explico melhor algumas coisas que eu vou passar mais rápido aqui. Mas assim, não é nada tão complicado. Então vamos aqui para o nosso código. No nosso código aqui eu tenho um mapa simples, tá? A gente tem só o unitmap de sempre e nós temos o mapa. Você pode ver que, diferente do que comumente eu venho fazendo, que a gente vem fazendo aqui nessa série, o mapa ele não está no Brasil, né? Geralmente ele está lá no Brasil, mais especificamente no Ceará, que é a minha terrinha, mas hoje ele está aqui nessa área aqui das Bermudas, porque a gente vai seguir mais ou menos o exemplo que a Google tem lá nas amostras dela, tá? A gente vai colocar aqui o Triângulo das Bermudas, que vai ser um polígono aí que a gente vai estar fazendo. Tá? Então, depois de traçado o mapa, que a gente já viu muito isso aqui dentro dessa série, a gente vai definir aqui as coordenadas do triângulo. Isso aqui eu já peguei do site lá do Google Maps, a não ser essa coordenada que a gente vai ver depois, porque ela está aqui, depois a gente vai trabalhar nela. E depois que você define as coordenadas, você vai criar o seu polígono com o objeto Google Maps Polygon, tá? Eu já fiz o dever de casa, já olhei lá no Google Tradutor como é que fala isso e eu tenho certeza que é Polygon, tá? Mais ou menos assim, claro, não sou tão fluente também. Realmente. Então a gente tem aqui alguns parâmetros que são bem interessantes de você ter no seu polígono, tá? O primeiro é o Paths, que é um dos parâmetros principais, na verdade, aqui do Polygon Options, porque assim como o Polyline e círculos, ele vai ter aqui o Options. Então o Paths ele vai definir o caminho, né, ou os caminhos que o seu polígono vai ter, a gente vai ver isso melhor no final do vídeo. Mas por hora vamos dizer que o caminho, tá? Então, por exemplo, o caminho desse polígono aqui é definido por essas coordenadas. Então ele vai ter esse ponto, e ele vai fazer essa ligação e fechar aqui o que no caso é um triângulo, tá? A gente tem também Stroke Color, Stroke Opacity, que a gente já viu, que é para a borda, tanto a cor quanto a opacidade da borda. Stroke Weight é a espessura da borda, tá? Fill Color e Fill Opacity é para a cor interna, né? A cor e opacidade interna. Editable é para você permitir editar a figura. E tem também o Draggable, mas eu não coloquei aqui, não achei relevante, mas o Draggable é para você conseguir movimentar a figura no mapa. E tem esse parâmetro aqui que eu não lembro se eu tenho mostrado ele lá nas outras figuras, no Polyline, por exemplo, né? É o Geodesic. O Geodesic aqui ele permite que a sua figura ela leve em conta ali a curvatura da Terra, tá? Então, ao invés de ser como se fosse no plano, o seu polígono ele vai ser meio curvado, né? No caso, a sua linha também, tendo como base ali a curvatura da Terra, tá? A superfície terrestre. Então é bem bacana você usar aqui esse parâmetro. E por fim, você vai definir o mapa que o seu polígono vai estar aparecendo. Então a gente criou aqui o objeto Bermuda Triangle e a gente
definir aqui um set map. Esse map pode ser também aqui adicionado ao Polygon Options, né, normal, assim como a gente viu nas outras, ou você pode utilizar o set map, assim como você pode utilizar o set options, a mesma coisa que a gente fez no círculo, no retângulo, no polyline, basicamente você vai fazer aqui com essas opções de stroke, de fill. Então vamos só dar uma olhada aqui no nosso mapa e ver como que está o nosso polígono. Então a gente consegue ver aqui o nosso polígono, o nosso triângulo das Bermudas, tá? Veja que ele é meio curvado, isso por conta do Geodesic aqui. Se a gente fizer aqui um teste tirando o Geodesic, eu vejo que ele fica totalmente reto. Com o Geodesic ele já fica mais curvado, tá? Como você pode ver. Então faz uma diferençazinha que é bem legal de se ver. Bom, então aqui a gente tem esses 3 pontos, fizemos o caminho e veja que a gente definiu só 3 pontos. Foi esse aqui e esse aqui, tá? Essa última aresta aqui, o próprio Google Maps aqui ele já vai ligar. Então assim, se você definir um caminho de pontos, o último sempre vai ser automaticamente ligado ao primeiro para formar o seu polígono, tá? Então continuando aqui, a gente também pode, não sei se eu mostrei isso também no Polyline, mas você pode fazer isso aqui que é um Get Path. Então você tem o seu objeto e faz um Get Path, ele vai te trazer, no caso do polígono, os vértices do seu polígono. Então basicamente o que ele vai fazer aqui é estar me trazendo as coordenadas que eu já informei. A gente vê aqui no console, então, são as coordenadas dos pontos que já foram informadas lá em cima, tá? Então se você quiser fazer um tratamento aí, remover um vértice, você pode fazer isso com remove at. Então aqui eu usei vértice get at e você dá o índice do seu vértice. Você também tem o remove at e outras funções. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada melhor. Bom pessoal, o que esse ponto aqui, comentário, está fazendo aqui? Deixa eu primeiro descomentar ele aqui para a gente ver a mudança no nosso polígono. Ó, ele ficou um quadrado meio que, né, com perspectiva diferente aqui. Você pode editar também, eu não falei, mas isso aqui já tinha falado em outros vídeos. Eu coloquei pra gente fazer justamente esses testes. Esse ponto era só pra gente fazer essa mudança no nosso polígono e ver que é possível fazer todo tipo de loucura aqui com ele, tá? Então aquele ponto é só pra isso mesmo. Eu tinha até colocado aqui um marcador lá, justamente pra gente fazer esses testes, mexer no nosso polígono e ver como que ele tá ficando, tá? Então vamos deixar esse quadrado aqui, ao invés do triângulo das Bermudas, vamos deixar esse quadrado com perspectiva diferente. E vamos agora ver como a gente consegue colocar um buraco dentro do nosso polígono. Então pessoal, eu coloquei aqui alguns marcadores no nosso mapa, tá? Coloquei aqui o 1, o 2 e o 3, é justamente os marcadores nesses pontos aqui. Esse aqui vai ser o 1, esse aqui o 2, esse aqui o 3, esse aqui o 4, que é justamente a ordem do caminho. Tá bom? A gente vai entender porque a gente está fazendo esse teste aqui. Bom, a gente quer fazer um buraco no nosso polígono, então o que a gente precisa? A gente precisa de um polígono dentro do nosso polígono, de tal forma que esse menor que vai ficar dentro, ele vai ser o buraco. Então digamos que eu quero fazer aqui um outro quadrado menor, né, dentro desse. Então eu vou criar um polígono, vou criar um caminho de um quadrado menor e ele vai ser o buraco do nosso polígono maior, tá? Para fazer esse teste, né, eu não sei as coordenadas olhando aqui. Aqui a gente adiciona esses marcadores, e você pode ver aqui, ó, para marcar os pontos. Então, para dizer qual é o primeiro ponto e o segundo ponto ali, aí a ordem de que foi feito o primeiro polígono, a gente vai entender porquê. E a gente colocou aqui, ó, só um evento de clique no nosso polígono maior. E se você não pegou essa aula de eventos, eu sugiro que você pegue, que é bem interessante para você fazer várias interatividades com o seu usuário, tá? Então basicamente a gente vai adicionar nesse array aqui e quando der 4 pontos ele zera de novo, tá? Então isso aqui vai permitir que a gente faça um quadrado ou qualquer outra forma de 4 vértices, tá? Então vou clicar aqui, aqui, aqui e aqui, tá? E ele vai me dar aqui as coordenadas. Então isso aqui, já dá no console aqui, tá? Isso aqui vai ser o caminho do nosso polígono de dentro, que vai ser o nosso buraco, tá? Deixa eu colocar aqui dentro de um array, chamar de inner, que vai ficar dentro, né? Chamar de inner, pronto. Então tá aqui o nosso array, que é o inner, tá? Como que a gente faz para colocar esse polígono dentro do polígono maior? Aqui em Paths, se você percebeu, eu falei que a gente ia ver posteriormente o que é Paths e não Path. Porque você pode colocar aqui mais de um caminho. Então ao invés de ser apenas um array unidimensional, vai ser um bidimensional com o polígono maior e o menor, tá? Então vamos voltar aqui e verificar como foi que ficou aqui o nosso polígono. Ó, você pode ver que ele ficou aqui internamente dentro do nosso quadrado maior, só que ele não formou um buraco, tá? Isso acontece por quê? Porque quando você faz um polígono dentro do outro aqui, para que ele fique um buraco, você tem que ordenar ele inversamente.
Então o nosso polígono maior aqui, ele está nessa ordem aqui, ó. Começa aqui no 1, vem pro 2, vem pro 3 e termina aqui. Então ele está em sentido anti-horário, tá? E a gente acabou fazendo a mesma coisa aqui no nosso polígono. Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui e aqui. Então ele está no mesmo sentido. Então quando ele está no mesmo sentido, ele não faz o buraco. Para ele fazer, você tem que estar no sentido oposto. Então como que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui em inner.reverse, tá? E eu vou inverter a ordem do meu caminho e ele vai agora criar um buraco no nosso mapa, tá bom? E aí, ele também é editável, como ele está como editable, o nosso polígono ele também é editável tranquilamente, tá? Então é basicamente isso que a gente precisa saber sobre polígonos. Você vai utilizar isso aqui muito para fazer cercas digitais, né? Tem muitas aplicações que falam, use esse recurso, às vezes de monitoramento, né? Ver se determinado veículo ou funcionário tá fora de determinada área, tá? Então é muito bom você conhecer um pouco mais sobre os polígonos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem links importantes na descrição, dúvidas nos comentários, né? Eu tô muito louco para fazer um outro vídeo de perguntas e respostas. Então coloca a pergunta aí para eu poder responder, tá? Se inscreva, deixe seu like e compartilhe com quem tem interesse. Até mais.